A história que você vai ouvir agora é mais do que uma narrativa antiga. É um mistério que atravessa séculos. É uma escolha divina que parece injusta e, ao mesmo tempo, carregada de propósito. Uma jornada de fé, erros, milagres e um final inesperado. A história de Moisés. Mas para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Tudo começou com medo. O Egito era o império mais poderoso da terra. As pirâmides já desafiavam o céu, os faraós eram tratados como deuses. E o povo hebreu, descendente de Jacó, estava crescendo demais. Eram escravos, sim, mas se multiplicavam com uma velocidade que assustava o faraó. Então, ele tomou uma decisão cruel. Ordenou que todo menino hebreu nascido fosse morto. Um verdadeiro genocídio silencioso. As mulheres choravam em silêncio. Famílias se despedaçavam. Soldados arrancavam bebês dos braços das mães. E o céu parecia calado. Foi nesse cenário sombrio que nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, escondeu-o por 3 meses. Sabia que não duraria muito. Então, num ato de desespero e fé, preparou um cesto de junco, o selou com betume e piche e colocou o bebê no rio Nilo. Um rio cheio de perigos, crocodilos, correntezas. Mas o cesto flutuou e foi parar justamente nas mãos da filha do faraó. Ela poderia tê-lo descartado, entregado para a morte, mas o coração dela foi tocado e ela decidiu criá-lo como filho, um bebê hebreu. Criado como príncipe egípcio, dentro do palácio, entre ouro, carruagens e exércitos, educado nas ciências do Egito, vestido com as roupas reais, mas com o sangue do povo escravizado. Moisés cresceu dividido. Ele via o sofrimento dos hebreus, sentia que não pertencia àquela riqueza, até que um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, não aguentou. A raiva explodiu. E ele matou o egípcio, escondeu o corpo, mas foi descoberto. Teve que fugir, do palácio ao deserto. Lá, longe de tudo, se casou, virou pastor, e durante 40 anos viveu uma vida comum. Até que um arbusto começou a queimar, e não se consumia. De dentro da chama, uma voz. Moisés era Deus, chamando-o para voltar ao Egito, para libertar o povo da escravidão. Moisés resistiu. Disse que não sabia falar, que ninguém o ouviria. Mas Deus não desistiu. E ele foi, com um cajado e uma promessa. O Egito tremeu. As pragas vieram, sangue no rio, rãs, piolhos, moscas, doenças, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Então, finalmente, o povo foi libertado. E o Mar Vermelho se abriu diante deles. Foi o maior milagre da história. Um povo inteiro atravessou a pé, com muros de água dos 2 lados. E quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os engoliram. Começava ali a longa jornada para a terra prometida. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses viraram décadas. Moisés conduzia um povo difícil, um povo que murmurava quando faltava comida, que se rebelava quando sentia medo, que duvidava mesmo depois de ver milagres. Eles viram o mar se abrir, viram o céu enviar pão, viram água jorrar de uma rocha no meio do deserto, mas mesmo assim reclamavam. E Moisés, ele suportava, ouvia, orava, mediava entre Deus e o povo. Quando Deus dizia que ia destruir todos, Moisés intercedia. Ele dizia: se for para destruí-los, apaga o meu nome do teu livro. Moisés era líder, juiz, pastor e intercessor. Mas também era humano. O cansaço foi acumulando, a frustração crescendo. Ele não era mais o jovem impulsivo do Egito. Era um ancião, com rugas esculpidas pelo sol do deserto, pela dor, pelo peso de liderar milhões. Então veio o momento decisivo. Mais uma vez, o povo estava com sede, gritava, se revoltava. E Deus, como já havia feito antes, deu a instrução: fale com a rocha. Simples assim, não precisava esforço, era apenas obedecer. Mas Moisés, em vez de falar, bateu com o cajado, 2 vezes, forte,
Com raiva, a água saiu, o povo aclamou, mas o céu ficou em silêncio. Deus o chamou de lado e disse: Você não me honrou diante do povo, não confiou em mim. Por isso, não entrará na terra prometida. Pense nisso. 40 anos de jornada para no final ouvir isso. E você pode pensar, mas foi só um erro. Sim, foi. Mas o erro não estava no ato físico, estava na mensagem por trás do gesto. Bater na rocha era voltar ao método antigo. Era usar a força quando Deus queria obediência. Era tirar o foco da graça e colocar de novo no esforço humano. Moisés, sem querer, distorceu a imagem de Deus diante do povo, e isso custou-lhe o maior sonho. A notícia caiu como um peso. Moisés, o mesmo que falou com Deus face a face, o mesmo que recebeu as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo divino, agora escutava que não entraria na terra que prometera ao povo durante toda uma geração. E ele não se calou. Moisés orou, suplicou, chorou diante de Deus. Em Deuteronômio 3 ele conta: Naquele tempo implorei ao Senhor: Ó Senhor Deus, Tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos tão poderosos como os teus? Rogo-te que me deixes passar e ver a boa terra que está além do Jordão. Mas a resposta veio como um trovão suave: Basta, não me fales mais nesse assunto. Deus disse não. Moisés, que intercedeu pelo povo tantas vezes, não pôde interceder por si mesmo e aceitou. Esse é um dos momentos mais humanos e mais profundos das Escrituras. Um homem de Deus sendo tratado com justiça, não com favoritismo. Deus não faz acepção. Mesmo seus maiores servos são corrigidos quando erram. Mas o que Moisés não sabia era que Deus estava preparando algo muito maior. A subida ao monte. O povo já estava acampado nas fronteiras de Canaã. A terra prometida podia ser vista a olho nu. Bastava atravessar o Jordão. Então Deus chamou Moisés. Deu-lhe uma última tarefa: abençoar Josué, o novo líder. Moisés o ungiu diante de todo o povo, com humildade, sem resistir, sem inveja. Depois, Deus lhe pediu para subir o Monte Nebo. Moisés subiu. Seus pés, cansados da jornada, ainda obedeciam. Seus olhos, já fracos pela idade, miravam o horizonte com esperança. E quando chegou ao topo, Deus lhe mostrou tudo, tudo. Do cume do monte, ele viu Jericó, as planícies férteis, as montanhas da herança, os rios e vales. Ele viu com os olhos aquilo que não tocaria com os pés. E então, ali mesmo, Moisés morreu. A Bíblia diz: ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou. Sim, foi o próprio Deus quem o enterrou. Nenhum humano conheceu seu túmulo. Silêncio, um silêncio que fala alto, um silêncio sagrado. Deus honra seus servos, mesmo quando os corrige. Moisés partiu, mas não foi esquecido. Mas a história não acaba aqui. Anos se passaram. O povo entrou em Canaã, conquistaram a terra, reis vieram, profetas. E então veio Jesus, e num monte, Jesus se transfigurou. Sua aparência mudou, ficou resplandecente como o sol, e ao lado dele apareceram dois homens. Eram eles, Elias e Moisés. Simulação. Moisés estava lá, glorificado, vivo, não na terra prometida física, mas na promessa eterna. Deus o levou a Canaã celestial. Ele pode ter falhado em um momento, mas Deus não falha em seus planos. Conclusão. Uma lição para hoje. A história de Moisés é uma das mais belas e trágicas. Ela mostra que até os maiores heróis da fé podem falhar, mas também mostra que a graça de Deus é maior do que nossos erros. Moisés foi fiel até o fim, e mesmo sem pisar em Canaã, ele entrou na eternidade. A pergunta agora é: e você? Vai parar no meio do caminho por causa das frustrações? Vai murmurar como o povo? Vai bater na rocha quando Deus disser fale?
Ou vai até o fim, mesmo quando a resposta for não? Lembre-se, não é sobre como você começa, nem só sobre como você caminha, é sobre como você termina. A vida de Moisés nos ensina algo difícil de aceitar. Nem sempre veremos com os próprios olhos a realização de tudo que sonhamos. Às vezes, somos chamados só para preparar o caminho. E isso não é fracasso. Moisés cumpriu seu papel, foi fiel até o fim. E isso já era vitória, porque o sucesso verdadeiro não está em conquistar tudo, mas em obedecer até o último passo. Você está disposto a obedecer, mesmo sem aplausos? A continuar, mesmo sem garantias? Porque o caráter moldado no deserto vale mais do que qualquer conquista aqui na terra. A rocha ferida e o símbolo quebrado. No início, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Da segunda vez, era para apenas falar. Por quê? Porque aquela rocha era símbolo de Cristo. Paulo disse, e a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Cristo seria ferido uma vez na cruz. Depois disso, basta orar, basta crer. Mas Moisés bateu, de novo, e quebrou o símbolo. A consequência foi dura, não por crueldade, mas porque a mensagem era santa. Para ter acesso a mais histórias e ensinamentos bíblicos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Até o próximo vídeo.